Essa é a primeira mensagem de uma série de exposições no Evangelho segundo Marcos, e a minha expectativa é que juntos, ao longo dessa série, nós possamos responder com clareza e com convicção a pergunta mais importante da nossa vida, da vida de cada um de nós aqui, independente da idade. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Nós precisamos em algum momento responder essa pergunta. E eu chamei essa série de mensagens de O Rei Servo, redescobrindo Jesus, sua glória e humanidade. Porque é isso que a gente vai ver durante todo o Evangelho de Marcos. A divindade plena de Jesus como rei, como o próprio Deus encarnado, mas também como um homem, com as limitações que o ser humano possui. Ele se autolimitou, ele se esvaziou, como cantamos. E ele é o Filho de Deus encarnado, segundo foi prometido no Antigo Testamento, aos profetas, aos patriarcas. E mostrando a sua grandeza, ele vem como homem e serve. E em meio à sua humanidade e serviço, um serviço que chega até a morte mais cruel que existia naquela época, ele perdoa pecadores e todos os tipos de pecadores que se arrependem e confiam nele. E glória a Deus, porque esse é Jesus. Nós já respondemos uma parte da pergunta, mas nós vamos responder vez após vez ao longo dessa mensagem. E o título que eu dei para essa mensagem foi o anúncio do Rei Servo. Isso é um prólogo, isso é uma introdução a tudo aquilo que Marcos vai falar depois. E o que eu desejo? É uma grande pergunta, né, que nós fazemos. Quando você pensa numa série de mensagens, o que você deseja para você e para os outros? Eu desejo que a sua e a minha percepção sobre Jesus se aprofunde. Eu desejo que a sua e a minha admiração por Jesus aumente. E que o nosso compromisso se renove, para que aí sim a nossa esperança se consolide. Esse é o meu propósito. E antes de ler a palavra de Deus, eu gostaria que você orasse comigo e nós orássemos juntos uns pelos outros, para que todos nós sejamos edificados. Para que ao ler a palavra de Deus, ela cative o nosso coração, ela desperte a nossa mente, ela nos faça ver a beleza dele. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti gratos, porque Ele fez por nós, pela Sua vida, pelo Seu ensino, pela Sua morte e ressurreição. Tudo aquilo que nós precisávamos para nos reconectar contigo, ó Deus. Muito obrigado pelo Teu Filho. Nós Te louvamos, ó Espírito Santo que está em nós, que conduz a Tua igreja, por tudo aquilo que fizemos até agora, pelas nossas interações, pelas músicas, pela oportunidade de contribuirmos e pela alegria incômoda de nos despedirmos de uma irmã querida, mas sabendo que ela faz parte da família. Como essa mistura, ó Deus, é tão rica. Como fazer parte da Tua igreja é um privilégio. Tudo isso por causa do Evangelho. Tudo isso por causa da obra do Teu Filho. Muito obrigado. Fale conosco, nos nutra, nos desperte, que nós sejamos transformados, que nós sejamos purificados pela Tua palavra. E que o Senhor nos encha com o Teu Espírito. Assim nós oramos, Deus Trino, por causa de Jesus, descansando em Jesus. Amém. Então nós vamos ler na versão Nova Almeida atualizada, você lê aí na sua Bíblia, não está projetado. Marcos 1, dos versículos de 1 a 8, acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia
e todos os moradores de Jerusalém iam até ele, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Versículo 6. A roupa de João era feita de pelos de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. E, para ilustrar essa mensagem, eu queria fazer uma pergunta para você refletir. Você já foi enganado? Letras pequenas em um contrato, uma cláusula que passou batido, um acordo familiar verbal que não foi cumprido, ou um amigo que prometeu estar com você naquele momento que você está pensando e não estava lá. Nós ficamos tristes e nos sentimos traídos quando esse tipo de acordo, ou escrito ou verbal, não é cumprido. E no Evangelho de Marcos nós vamos ver o oposto disso tudo. Tudo que eu acabei de citar não é o que acontece aqui. Porque nós temos o relato verdadeiro, confiável, da notícia mais importante da história da humanidade. O Filho de Deus é Jesus Cristo. Ele tem algo a nos dizer e ele fez algo por nós. Nós precisamos saber disso e contar isso para as outras pessoas. Essa verdade, ela é histórica, ela é concreta, ela é real, é verdadeira. Deus se revelou e amou o mundo de tal maneira que se fez carne para nos tornar parte da sua família. E se você é evangélico há muito tempo, eu estava fazendo as contas e descobri que fez 20 anos de todo o processo da minha conversão. E eu só tenho 34. O tempo passa. E tem pessoas aqui que eu sei que tem muito mais tempo de caminhada com Jesus. Mas é possível que você se acomode, você ache que já sabe tudo. Talvez você já até leu a Bíblia umas 2 ou 3 vezes, de capa a capa. Mas seria uma tolice achar que nós sabemos tudo sobre Jesus. Toda a profundidade, toda a nuance dele. Por outro lado, se você é novo na fé, não tem tantos anos de vida cristã, de convertido, de crente, o termo que você preferir. Ou se você está aqui simplesmente investigando, tentando entender se é verdade isso, se é confiável. Se isso que eu ouvi sobre Jesus e que eu tenho ouvido, é realmente algo que vale a pena eu depositar a minha fé, a minha confiança. Eu quero te convidar a abraçar essa fé, a se comprometer com ela, enquanto nós juntos estudamos o Evangelho segundo Marcos. E você pessoalmente possa responder daqui a um tempo: eu sei quem é Jesus e eu sei o que ele fez, e possa falar pessoalmente: na minha vida ele fez isso. Que as nossas mentes se abram para o Evangelho de Jesus, o Filho de Deus, e que o nosso coração se desperte, pulse, se anime. E eu sei que talvez 90%, se eu perguntar, está cansado. É o final do ano, a pilha vai acabando, a gente esquece tudo que deveria e até o que não poderia, e a gente só quer que o ano vire, mas não vai acontecer mágica nenhuma quando o relógio virar. Talvez você se divirta bastante estando aqui no Junta Panela da Virada, mas mágica não vai acontecer. E o nosso coração precisa encontrar descanso em Jesus. Senão 2024 vai ser um fardo, vai ser difícil. Mas o meu desejo é que a gente admire e conheça essa alegria por poder confiar nele. E nós precisamos fazer uma introdução sobre o que é esse evangelho. E estudando sobre isso, a gente precisa esclarecer a primeira pergunta. O que é um evangelho, literariamente falando? Nós temos 4 evangelhos. Não é uma biografia nos termos que nós conhecemos hoje. É uma narrativa histórica, não é uma ficção, é uma narrativa histórica, aconteceu, que nos apresenta o Filho de Deus, Jesus Cristo,
Os evangelhos, e aqui por Marcos, nós vamos ver, contém tanto uma história, não história, uma história que contém uma mensagem teológica. Fatos que comunicam verdades sobre Deus, verdades que Deus quis revelar. Os eventos foram organizados de uma forma a carregar uma mensagem. Não é apenas um fato quando acontece uma cura, um encontro e uma conversa, quando você lê o Evangelho. Deus quer comunicar algo ali. E nós precisamos pensar também, quem é Marcos? Quem é esse Marcos? Esse Marcos do Evangelho é João Marcos, que é relatado lá em Atos 13:13. Fala que ele navegou com Paulo e Barnabé e começou a fazer missão com Paulo e Barnabé. Só que lá no versículo 13 de Atos 13, diz que ele deixou Paulo e Barnabé e voltou para Jerusalém, voltou para casa. Não há indício do motivo pelo qual ele fez isso, mas o que nós sabemos, ele era jovem, ele abandonou a missão. Aí caminhando ao longo de Atos, lá no capítulo 15, acontece uma rixa, uma briga, uma treta entre Paulo e Barnabé. Por quê? Porque Barnabé fala, não, a gente vai viajar de novo, vamos chamar Marcos de novo. Mas Paulo não achava justo que aquele que tinha se afastado deles e não acompanhou o trabalho, fosse nessa segunda viagem. E lá em Atos 15:39 diz assim, houve tal desavença entre Paulo e Barnabé, que eles vieram a se separar. E aí Barnabé pega Marcos e vai para algum lugar, e Paulo pega Silas e vai para outro lugar. Esse é o início da história de Marcos, pensando cronologicamente. Ele era filho de Maria. Maria, nós não sabemos o sobrenome, era uma cristã de posses que vivia em Jerusalém. E a gente sabe disso com base em Atos 12:12. Por quê? Porque ela tinha uma casa que congregava pessoas. E não era qualquer casa que dava para reunir um pedaço da igreja naquela época. E quem que é esse Marcos? Ele não é um apóstolo. Mas, da onde vem a autoridade para ele escrever? Ele foi discípulo chegado de Pedro. A gente não sabe todo o desenvolvimento da história, mas o que nós sabemos é que a tradição e os historiadores cristãos nos contam que ele trabalhou com Pedro em Roma e Pedro relatou para ele toda a sua convivência com Jesus, toda a sua doutrina, tudo aquilo que ele recebeu de Jesus como apóstolo. E a igreja naquele momento, ela estava carente de conteúdo escrito. Por quê? Porque o tempo estava passando e todas as testemunhas estavam morrendo. E aí nós entendemos que o Espírito Santo impeliu Pedro, Marcos, a sistematizarem isso e a escreverem. E a gente sabe que o relacionamento de Pedro e Marcos era próximo, porque lá em 1 Pedro, na carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, ele fala saudações à igreja e ele diz, e o mesmo faz o meu filho Marcos. Isso é um relacionamento próximo, é uma amizade paternal. Marcos era discípulo de Pedro. E a gente tem uma citação aí, lá do ano 325, feita por só o primeiro historiador da história da igreja, Eusébio de Cesareia. E ele está citando Papias, que foi um bispo da igreja de Herápolis, lá pelo ano 100 e alguma coisa. Papias provavelmente foi discípulo do apóstolo João, que foi o último apóstolo a morrer que nós temos informação. E olha o que ele diz sobre o evangelho de Marcos. Sendo Marcos o intérprete de Pedro, escreveu tudo o que dá registro com grande exatidão. É verdade, é confiável. Mas não, no entanto, na ordem em que foi falado ou realizado pelo nosso Senhor. E se você lê os 4 evangelhos, nós temos 3 que são semelhantes, chamados de evangelhos sinóticos. Esses evangelhos não colocam os eventos igualmente. Então, para que ninguém falasse, se não está igual, qual é o padrão? Eu já esclareci.
cada autor teve uma intenção, guiado pelo Espírito Santo, de comunicar uma ênfase, um lado específico de Jesus para um público específico que eles serviam. E eu concordo com os estudiosos que esse foi o primeiro evangelho escrito, entre o ano 55 e 65. Tem muito debate sobre isso. E esses estudiosos creem que foi o evangelho base para que Mateus escrevesse um tanto, e Lucas, que foi muito preciso, escrevesse bastante também. Então nós estamos diante do evangelho resumido, sucinto, vamos dizer assim, que nós temos informações. Marcos tem uma característica vibrante, intensa. É sucinto, mas não é superficial. E você vai perceber ao longo do evangelho muita movimentação. Tem detalhe, olhou, pegou, sentiu, tocou. Isso é algo vívido para nós. E você vai perceber que Marcos tem duas ênfases. Ele mostra o tempo todo Jesus como Messias, o escolhido de Deus, o Filho de Deus, mas ele mostra também Jesus como servo sofredor, que está lá em Isaías 52, 53. Aquele que deveria morrer. E nós temos uma divisão basicamente clara, assim, em Marcos, que tem 16 capítulos. Até o capítulo 8, nós temos o relato de Jesus atuando, em sua maior parte, na Galileia. E a partir do capítulo 8, Jesus ruma para Jerusalém para morrer. Isso é muito marcante, porque lá no capítulo 10, Jesus ele descortina o que ele estava fazendo ali. No versículo 45 diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A vida de Jesus não seria desperdiçada. E existe uma passagem que é marcante em Marcos, e que está diretamente ligada a Pedro, que todo mundo que é cristão provavelmente já ouviu, que é quando Jesus pergunta para os discípulos: quem o povo diz que eu sou? E aí eles falam a opinião popular, um profeta, esse, aquele. E aí ele já muda a pergunta e se torna pessoal. E quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde: o Senhor é o Cristo. E Jesus, ele adverte os discípulos falando: não contem a ninguém. Aí esse tipo de coisa em Marcos trava a nossa cabeça. Porque Jesus quer que as pessoas ouçam o evangelho. Mas aí ao longo de Marcos, nos 8 capítulos, fala que ele não queria que fosse divulgado. Ué, o que é isso? É o que os teólogos chamam de segredo messiânico. Jesus entendia que se ele recebesse todo o holofote naquele momento, iriam querer torná-lo rei. Iriam querer ir para Roma e acabar com tudo e se revoltar. E Jesus não estava interessado em destruir Roma nesse momento. Na segunda vinda, ele vai fazer justiça sobre a terra. Mas nesse primeiro momento, ele veio dar a sua vida em resgate. E nem todo mundo estava preparado para isso. Então ele se esconde dentro do que é possível, porque as multidões ficavam sabendo e iam atrás dele. Depois dessa breve introdução, eu quero que vocês entendam que aqui começa o anúncio do rei propriamente dito. Nós veremos em 4 pontos. Deus está recriando o mundo por meio de uma promessa que estava se cumprindo, por meio de um profeta e através de uma mensagem. Então lá no versículo 1, você pode acompanhar na sua Bíblia, o Evangelho de Marcos começa com a palavra princípio. E perceba que Marcos não começa falando da genealogia de Jesus. Mateus e Lucas, sim. Marcos é dinâmico. Ele não vai ser tão extenso. Então ele já chega chegando. Ele quer fazer uma conexão aqui com o Antigo Testamento que havia em grego, que era a mesma palavra, arrê. Então lá em Gênesis 1 começa: no princípio Deus criou os céus e a terra. E o Evangelho de Marcos começa: no princípio. Ele exclui o no, né? Para a gente é estranho, né? Mas ele fala princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Para a gente fica faltando.
É como se faltasse alguma palavra, mas é assim que está lá no grego. E há uma conexão que ele quer fazer. Deus estava criando o mundo, tinha o primeiro Adão, e depois a gente vai ver a história da tentação de Jesus. Adão falhou, Eva falhou também. Mas o novo Adão, Jesus Cristo, está criando um novo mundo para pessoas que vão ser transformadas. Deus está fazendo uma recriação, Ele está transformando. Quando Deus se encarna e vem, Ele está mexendo com a história. Você já ouviu o termo, farei novas todas as coisas. Então esse princípio de renovação, ele é iniciado de maneira especial com a vinda do Filho, com a pregação do Evangelho de Jesus, a vinda do reino. E nós temos aqui outro termo que é muito caro para nós, tanto que está no nome da nossa igreja. Nossa igreja chama Igreja Evangélica Batista Nova Aliança. Tem tanta informação teológica só no nome da nossa igreja que dá até para estudar. Mas quando nós falamos evangelho, a gente está falando boas novas, boas notícias. Que boas notícias? Boas notícias de que Deus decidiu intervir na história. Ele não nos abandonou. Não existem só boletos, conflitos familiares e calor na nossa vida. Deus não abandonou. É a chegada de Jesus Cristo. Conforme o quê? Conforme o que Ele prometeu no Antigo Testamento. E esse versículo é uma abertura que deixa claro, esse Filho de Deus tem algo a dizer. E você vai ter que decidir aqui hoje, se você vai olhar para Jesus e ignorá-lo. É possível que dentro do seu coração, alguém aqui esteja ignorando. Ah, tá, não é tão importante, eu sou jovem ainda. Ou qualquer outra coisa do tipo. Eu não estou interessado em coisas espirituais. Talvez você é motivado hoje a concordar intelectualmente. Não, religião é importante, a gente tem que ter uma espiritualidade, alguma coisa. A gente tem que fazer o certo. Mas o cristão, aquele que foi cativado, transformado, aquele que recebeu coração para crer no Evangelho, ele responde amando. Não só concordando intelectualmente, superficialmente. A resposta do cristão é, isso me constrange. Deus veio até mim, Ele se importa comigo, Ele conhece a minha história. Ele sabe quem eu sou. E Ele veio atrás de mim. Eu não posso desprezar isso. Todos nós vamos ter que reagir de alguma forma. E a gente não vai esclarecer tão profundamente o termo Filho de Deus aqui, agora. Eu quero que você mantenha na sua mente e responda para si mesmo, com base em tudo que nós cantamos e que você já ouviu. Quem é Jesus para mim? Como eu o vejo? Você precisa responder isso para você. Não saia daqui indiferente. Mas o segundo ponto que eu falei, há uma promessa. E não é uma promessa nova. Tanto é que no segundo versículo, Marcos já conecta com a profecia de Isaías. E ele diz, eu envio o meu mensageiro adiante de você, ele vai preparar o caminho. E ele cita Isaías, mas o versículo 2 e o versículo 3 são uma citação de Malaquias e uma citação de Isaías. Mas Isaías, por alguns, é chamado até de o quinto evangelho. Dos profetas do Antigo Testamento, Isaías aponta muito para o Messias que viria. Então Marcos está resgatando esse contexto na cabeça daquele povo, que eram cristãos que estavam em Roma, tinha judeus ali, mas tinham outros que não eram judeus. E eles aprendiam, mas eles queriam saber exatamente como é que é. Eu aprendi assim, mas como que isso se conecta com esse Antigo Testamento? E aí no versículo 1, essa profecia está lá em Malaquias 3. Versículo 1. No versículo 2, que Marcos escreve, é uma profecia de Malaquias 3:1. Então Malaquias, por volta de 460, tem tanto debate sobre isso, mas ele foi o penúltimo profeta que nós sabemos. O último do período do Antigo Testamento. O pastor Oscar pregou no dia 24/9, você pode ir lá nessa mensagem, Malaquias 3, e ele dá uma explicação muito boa. Mas esse vínculo entre citar Elias e João
denota que João tinha essa responsabilidade de profeta, essa autoridade dada por Deus. Ele estava anunciando a palavra de Deus. Ele não era alguém que surgiu do nada. Ele era estranho para nós, mas ele era estranho, dotado da autoridade que os profetas tinham. E no versículo 3, nós temos a citação específica de Isaías 40, versículo 3, que fala: uma voz clama, no deserto, preparem o caminho do Senhor. Essa profecia é por volta de 700, 740 antes de Cristo. E um elemento vital que nós precisamos perceber é que quando Marcos chama essas profecias e escreve, ele está dizendo que João Batista é uma figura importante. João Batista não apareceu do nada. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento, mesmo estando no Novo. Literariamente falando. Ele é o último profeta que Deus levantou para anunciar o Messias, anunciar que Jesus viria. João é essa voz que prepara o caminho. João estava fazendo o anúncio de que o rei, que nós sabemos que é um rei, servo, chegaria. E é muito interessante que a gente note que ele aponta para a divindade de Jesus. Porque em Isaías 40, versículo 3, quando fala, preparem o caminho do Senhor, a palavra que está ali é Yahvé, é o nome de Deus revelado no Antigo Testamento. Alguns traduzem como Jeová. Em algumas versões está Senhor com todas as letras maiúsculas. Marcos está identificando João como esse mensageiro que prepara o caminho do Senhor, de Yahvé. O Deus do Antigo Testamento está chegando a nós. Ele está dizendo, Jesus Cristo é mais que um homem. É o próprio Deus que está chegando. E João é um profeta dele. João está preparando o caminho. E aí a gente precisa pensar, quem é esse profeta? João Batista, ele aparece no deserto pregando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. João é o homem que abriu o caminho, que foi citado. Ele é aquele que foi prometido como um mensageiro. E é importante que a gente cite algo que não está na Bíblia, que é o que a gente chama de período interbíblico. Termina em Malaquias, a narrativa que nós conhecemos como Antigo Testamento, mas o povo de Deus continua vivendo. Tem um período aí de mais ou menos 400 anos que é chamado de silêncio de Deus, silêncio profético. Deus não levantou ninguém para falar nada novo, além daquilo que Malaquias tinha falado. E entender essa mentalidade nos ajuda a entender o coração e a mente do pessoal que João veio alcançar e que Jesus veio alcançar. Então eu vou falar rapidamente. A gente tem a ascensão de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um imperador grego que conquistou todo mundo ali que a gente conhece. Uma parte da Europa, parte da Judéia ali, parte da Ásia. E ele começou a difundir cultura. Foi aí que o grego se tornou a língua que atingiu o mundo todo. Só que os judeus tinham certa tranquilidade nesse período. Aí lá em 198, mais ou menos, um novo império surge. O Império Seleucida, que era de origem síria. E eles tomam o controle sobre os judeus. Estão dominados, mas tinham um espaço. Vem um novo império, e aí a coisa começa a ficar difícil. Por quê? Eles instituíram pena de morte para quem cultuasse no templo. E para quem entende do Antigo Testamento, a vida do israelita, do hebreu, sempre foi ao redor do templo. Sempre foi conectada com Deus. E se você diz que eles não podem adorar, não podem sacrificar, não podem expressar a sua fé, para um povo desse tipo, é uma sentença de morte. E aí os judeus começam a entrar em atrito. E eles não só impedem de cultuar e trancam o templo, eles começam a fazer sacrifícios pagãos no templo em Jerusalém. E isso é uma ofensa para o judeu. Isso é intolerável. Eles dariam a sua vida e deram para que isso não acontecesse.
198 antes de Cristo, 200 anos, em média. Mas em 164, fica aí menos de 30 anos, essa coisa, 30 anos? Pouco mais de 30 anos, efervescendo, e aí uma família sacerdotal, os macabeus, eles se juntam e fazem um levante contra o império. E aí eles conseguem dar uma certa liberdade para o povo judeu que estava vivendo ali. E aí eles criam uma dinastia. Só que qual é o problema? Eles expulsaram os inimigos de fora, mas a própria dinastia que estava no comando se corrompe. Eles, que eram uma família de sacerdotes, se perdem. Eles se misturam com o paganismo. Eles foram libertos dos inimigos externos, mas o problema não era o inimigo externo, era o próprio pecado do coração humano. Eles precisavam de um novo tipo de rei. E daí vem uma comemoração que até hoje é conhecida entre os judeus, que se dá na época de dezembro, que é o Hanukkah, ou a festa das luzes, por causa dessa libertação. E aí, mais ou menos em 66 a.C., o governo dos judeus cansa dessa família, muito atrito interno, conflito militar, e aí eles pedem para que um general romano venha pôr ordem, porque os próprios líderes judeus estavam oprimindo o povo judeu. E aí esse general chama Pompeu, e ele vem e restaura a ordem, só que ele traz consigo Roma, toda uma estrutura, soldados, toda uma dominação muito mais pesada. Por que isso é tão importante? Porque os judeus, quando Jesus e João vêm, eles estão desesperados para se libertar do domínio. Eles queriam e fizeram inúmeros levantes. E o ápice disso é quando esse general Pompeu, ele entra no Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote podia entrar. E aí os judeus perdem as estribeiras, eles não aguentavam mais. Então, quando João surge, tem uma agitação. Será que ele é o Messias? Será que é agora que a gente vai destruir Roma? É isso que a gente quer se livrar desse governo mau. A gente quer fazer a coisa acontecer. E aí, muitas pessoas se interessam para ver quem é esse homem no deserto, vestido de forma diferente, igual um dos profetas. Eles querem saber. Mas a mensagem de João Batista não é vamos nos levantar e destruir o governo mau, é contra os pecados. O seu e o meu problema é o nosso pecado e a gente tem que se arrepender. A mensagem de João Batista não é uma libertação política, é uma libertação para a nossa alma. E a mensagem de João Batista, se você quiser entender mais e estudar depois, lá em Lucas capítulo 3 é mais detalhado isso, não é diferente do que a mensagem que o próprio Jesus prega. João diz que eles precisavam se arrepender para a remissão, para o perdão dos pecados. Em Marcos 1,15, Jesus começa dizendo, o tempo está cumprido, o reino está próximo, arrependam-se e creiam. É uma continuidade da mensagem ali. E arrependimento é uma palavra que tem uma conotação ruim para nós. Tem aquela conotação pesada de vergonha, de culpa, de frustração. Mas, biblicamente, é uma das palavras mais importantes que a gente tem que entender. O que Deus espera de nós, pecadores que chegam perto dele? Arrependimento. E a palavra em si, arrependimento, diz que é mudar o modo de vida em razão de uma total mudança de pensamento que muda a atitude. Não é só acreditar em coisas diferentes. E não é só agir de forma diferente. Mas é mudar a crença, alinhar a crença para ter uma atitude que agrade a Deus. E assim como eu, talvez você tenha uma compreensão muito afetiva, né, do arrependimento. Chorar, ficar triste, o semblante cair, olheira, isso é arrependimento. Ou muito cognitiva, eu entendi que eu tenho que mudar, é isso. Não é isso que é arrependimento. Arrependimento é uma obra que o próprio Espírito Santo dá, que muda a mentalidade, mas que gera vida. Ela só se prova uma mudança verdadeira se chegar na vida, se chegar na prática, na atitude. E é triste que inúmeras pessoas que ouviram
e foram batizadas por João Batista, pouco tempo depois ouviram o evangelho de Jesus e rejeitaram. Muitas pessoas estão abertas à novidade religiosa. O mercado religioso é vasto, mas muitas pessoas não querem Jesus, não querem arrependimento, não querem algo que os incomode, que é justamente a única coisa que pode trazer mudança. E nós temos as características de Jesus que são parecidas com a de Elias, lá em 2 Reis 1:8. Essa roupa, esse cinto de couro, as características de João, perdão. Ele não era um homem legal, pop dos palácios. João era diferente. Ele era, como alguns dizem, outsider. Ele ficava fora do ambiente. E João profetizou algo que era bastante simples. Aquele que Deus prometeu está vindo. Eu estou só abrindo o caminho. Não olhem para mim. Ouçam o que eu digo e olhem para ele. E nesse ponto ele promete algo sobre o batismo com o Espírito Santo. E aí hoje em dia é um conteúdo sensível para muitos irmãos. Mas o que é esse batismo que algumas igrejas defendem? É uma segunda bênção. Você se converte, mas para você viver direito, poderosamente, feliz, você precisa de um enchimento diferente, de uma experiência diferente. E eu falo com tranquilidade, nós ensinamos isso aqui. Não é isso que a Bíblia diz. Você não precisa de uma segunda bênção. Ser salvo é o bastante. Você não precisa buscar novas formas e experiências. E nós temos Romanos 8:9. Se de fato o Espírito de Deus habita em você, você é de Cristo. Então quem é salvo é de Cristo. E não precisa de uma outra experiência para completar a coisa. Basta. E lá em Atos capítulo 1, versículo 5, Jesus fala que João batizou com água, mas eles seriam batizados pelo Espírito Santo em poucos dias. Então a gente tem uma explicação. A gente não precisa criar nada em cima disso. É isso, gente. Quem se arrepende e crê tem o Espírito Santo. É importante fazer esses esclarecimentos quando aparece para ninguém ter dúvida, né? Mas como é que a gente aplica tudo isso? O que isso tem a ver conosco? E eu gostaria que nós pensássemos primeiro, Deus não descarta pessoas. Ele não joga fora, Ele não cancela. A gente tem vivido essa cultura do descarte, do cancelamento. E se fosse com base nisso, Marcos estava lascado. Ele não teria escrito esse evangelho, ele não teria servido com o apóstolo Pedro, porque ele errou quando ele era jovem. E ele errou mesmo, ele foi imaturo, ele pisou na bola, ele se comprometeu e não sustentou. Mas olha que beleza de Deus restaurando cristãos que pisam na bola. Gente como nós. Gente que se compromete e não dá conta. E a culpa é nossa mesmo. Marcos não encerra a sua vida como um irresponsável, como um caso perdido ou como um covarde. Ele foi usado por Deus, junto com Pedro, para alcançar os cristãos. Alcançar e servir os cristãos e alcançar aqueles que estavam perdidos. Esse relato já abençoou milhões de pessoas. E sabe até quando Cristo vai voltar? Quantas pessoas ainda vão ser abençoadas e vão conhecer Jesus? E Deus deu uma história para você. Deus deu uma história de erros, de lamentos, de dores, de vergonha. Não é para você ignorar isso, se arrumar e vir a Jesus. Não. Talvez você se sente falhando como pai. Eu não estou dando o tempo que eu gostaria. Eu não estou dando as coisas que eu gostaria para minha família. Ou como mãe, eu não estou conseguindo educar. Eu não estou conseguindo me conectar afetivamente. Ou você se sente falhando como filho. Eu não consigo dedicar o tempo aos meus pais. Eu casei, eu tenho a minha vida e às vezes eu não tenho vontade de estar com eles e eu me sinto culpado e eu tenho medo que eles morram porque o tempo está passando e eu não estou aproveitando isso. Isso vai meio que esmagando a gente. Ou você se sente culpado em relação a Deus. Quantas pessoas chegam até nós e narram das experiências que elas tiveram em alguma igreja,
porque ela dava o sangue, ela ficava de segunda a segunda. No momento que ela não tinha mais energia para dar, no momento que ela discordou, ou não tinha mais dinheiro, ou não tinha aquilo que ela oferecia, descartaram ela. Disseram que ela não era bênção, que ela não era útil, que ela nunca iria ser feliz em uma igreja, porque estavam tirando algo, uma cobertura, um poder mágico da vida dela. Gente, a gente sofre por isso, muita gente sofre por isso. Mas eu quero que nós olhemos para Jesus. O Deus homem veio para nos dar um novo começo, assim como ele deu para Marcos. Não importa o seu passado, se renda a Jesus e recomece. Não importa as suas cicatrizes. O que importa é se arrepender e passar a andar com ele. É começar a construir, a partir de agora, uma família, relacionamentos pautados no Evangelho. Jesus levou as nossas vergonhas e os nossos fardos. Vamos descansar nele. Agora, a segunda coisa é que Deus não atrasa também. Às vezes a gente tem essa percepção. Os profetas, centenas de anos, esperando. João vem e nem vê a crucificação e a ressurreição de Jesus, ele morre antes. E talvez você está com uma crise aí familiar, uma tensão no trabalho, ou uma doença crônica, ou um sentimento de desânimo, e aí você fala como salmista lá no Salmo 13:1, até quando, Senhor? Até quando esquecerás de mim? Até quando? Será para sempre que vai esconder de mim o seu rosto? Às vezes você está se sentindo assim. E eu quero te encorajar lembrando que Deus não tem prazer em reter nenhuma bênção de nós. Mas é pedagógico. É necessário por nossa causa. Não por causa dele. 2 Pedro 3:9, o Pedro que trouxe as informações para esse evangelho diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ele está falando da segunda vinda de Cristo aqui. Mas o princípio de que Deus nos ensina paciência é o mesmo. Deus não é só bom quando Ele dá aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. Isso daí é um gênio da lâmpada, não é o Deus da Bíblia. E a gente precisa conseguir se alegrar nele. Porque Ele é bom. Ele derramou a sua vida em favor de pecadores como nós. E o terceiro ponto que eu gostaria de aplicar aqui, para nós pensarmos, é que Deus nos usa. Deus nos usa. De inúmeras formas. Deus usou os profetas, Deus usou João, Deus usou Pedro, Deus usou Marcos. Deus está usando gente ao longo de toda a história da igreja. Gente como nós. Falha, ignorante sobre inúmeros aspectos das ciências que existem, mas com o nosso coração dedicado, arrependido e submisso, ele faz aquilo que ele quer, inclusive coisas incríveis, e ele tem feito, e é desse jeito mesmo. Não existe uma graduação espiritual que a gente alcança e aí passa a servir. Deus não tem filhos preferidos. Apague isso da sua cabeça. Deus tem filhos. Agora Ele tem filhos obedientes e filhos desobedientes. Pense aonde Deus te colocou para que você seja um instrumento dEle. Existem inúmeras pessoas aqui hoje que têm faces que eu não conheço. Eu não sei por que você está aqui, mas eu sei que Jesus quer que você se aproxime dEle e confie nele e entregue para Ele as rédeas da sua vida. Não resista. Ele é mais sábio, mais amoroso e melhor que você para conduzir a sua vida. Mas aqueles que já são cristãos e estão aqui relutando em se comprometer com essa igreja ou se comprometer com algum ministério, essa frase soa um pouco batida, mas deixa Deus te usar. Tem um monte de gente aí. Abre a sua boca, abre seu coração, estende a sua mão. Há trabalho nessa família. Sirva com alegria. Se aproxime
se decida. Deus nos ama e nos deu trabalho a fazer. Amém? Eu quero chamar o pessoal da música enquanto nós oramos. Feche seus olhos. Repense como tem sido sua vida, seu ano, esses últimos meses. O que Deus quer que você entregue a Ele em arrependimento ou em compromisso, que você tem retido, tem endurecido talvez seu coração? Que perdão precisa ser dado? O que precisa ser colocado diante dele, que você sabe, mas está fingindo, se fazendo de surdo ou surda? Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Teu filho veio, ó Deus, muito obrigado. Teu filho morreu e ressuscitou para a nossa esperança e para a nossa alegria, para que nós vivamos uma vida abundante. Obrigado porque teu servo Marcos, imperfeito como nós, desfrutou desse evangelho, escreveu esse evangelho, e nós podemos aprender e viver por causa daquilo que o teu Espírito está fazendo em nossas mentes e corações. Nos dê a convicção do pecado, daquilo que precisa ser deixado, clareza. Nos dê corações humildes para pedir ajuda. Nos dê alegria em tanto que o Senhor já tem dado e feito por nós. Nos dê amor por essa igreja, por essa família da fé. Nos dê amor por aqueles que dizem coisas difíceis e necessárias para nós. Nos dê bons amigos, ó Deus, no meio dessa igreja. E aqueles que estão aqui com seus corações endurecidos, por dúvidas, por lamentos, por dores. Cuide desses corações, ó Deus. O Senhor é muito melhor que nós. Mas nos dê o privilégio de ver essas pessoas e amá-las, servi-las, e podermos ser instrumentos do Senhor na vida delas. Nos dê essa alegria, e que todos nós saiamos daqui com alegria, ó Deus, descansando que o Teu Filho nos ama, que Ele pagou tudo o que precisava, e que nós podemos ter e podemos desfrutar paz com Deus. Nos ajude a desfrutar isso. Nós oramos confiando que o Senhor é o maior interessado no nosso bem e no bem dessa igreja. Em nome de Jesus. Amém.